Resultado de medição. Conjunto de valores atribuídos ao mensurando. Isso aí é fácil, é meio óbvio, né? Aqui tem um problema também. Exatidão e veracidade. Exatidão mudou, não é aquele conceito antigo mais. Aqui é o grau de concordância entre um valor medido e o valor verdadeiro do mensurando. Então, é entre um valor medido e o valor verdadeiro, que é hipotético, é teórico, né? Ninguém conhece o valor verdadeiro. Mas poderia ser um valor de referência assumido como valor verdadeiro. Então, para você ter um resultado exato, você tem que ter todas as medidas próximas do valor verdadeiro. Ora, se elas estão próximas do valor verdadeiro, elas estão próximas entre si. Então, não existe aquela história de falar que o resultado é exato e preciso, preciso e exato. Não, é óbvio que não. Exatidão envolve precisão automaticamente. E aqui diz, ó, o termo exatidão não deve ser utilizado no lugar de veracidade. São coisas diferentes, tá? Então, o que se gerar o trabalho laboratório não é com exatidão, é com veracidade. Porque é o grau de concordância entre a média, aí é de um número infinito de medições, você não faz infinito, faz finita para estimar a veracidade, né? A repetidos e o valor de referência. Então, se você falar que o resultado tem veracidade e tem precisão, aí faz sentido porque elas se complementam. Exatidão não, ela já envolve os dois conceitos ao mesmo tempo. Precisão de medição. Grau de concordância entre indicações ou valores medidos obtidos por medições repetidas no mesmo objeto ou similares, sob condições especificadas. Então, lembra, exatidão tinha que ter concordância entre um valor e o valor verdadeiro. Aqui eu tenho grau de concordância entre as próprias indicações. Então, se eu tenho exatidão, eu tenho precisão ao mesmo tempo. Erro de medição. Diferença entre valor de medida de uma grandeza e valor de referência. Coisa muito importante aqui. Não faça confusão entre erro e incerteza. Para o metrologista, erro é erro. Incerteza é incerteza. Quando você perguntar, por exemplo, a um professor de química, qual que é o erro do instrumento? Não. Erro do instrumento é uma coisa. Erro devido à calibração é uma coisa. Incerteza da calibração é outra coisa completamente diferente. Erro, como você vê aqui, ele é uma diferença. Ele é um deslocamento com relação à referência. Isso é erro. Incerteza não. Incerteza é um intervalo, é uma faixa, é uma sombra ao redor do resultado que traz dúvida, né? Bem diferente a palavra erro de incerteza. Condições de precisão. Vamos ver aqui. Cadê o mouse? Toda hora eu passo aqui e fico procurando. Condição de repetibilidade de medição. Veja bem, condição de medição num conjunto de condições, as quais incluem o mesmo procedimento, os mesmos operadores, mesmo sistema, mesmas condições, mesmo local, assim como medições repetidas no mesmo objeto ou objetos similares durante um curto período de tempo. Isso é a repetibilidade. Você faz um ensaio de ruído e pega, vamos supor, 300 medições num ponto espacial, um ponto geográfico, você fez a medição em condição de repetibilidade, porque você fez num curto período de tempo. O que é curto período de tempo? Não é um tempo, valor de minutos e horas especificamente. Traduz isso aqui como no momento da medição. No momento da medição, eu fiz 300 medições, então é um curto período de tempo. Agora, se fosse precisão intermediária, não. Aí você começava a medição num dia, terminaria lá no outro dia, né? Parava, voltava no mesmo ponto e continuava. Aí é longo o período, né? Porque você não está fazendo tudo no momento da medição, você esperou um dia e continuou, aí é precisão intermediária. Condição de medição num conjunto de condições, as quais compreendem o mesmo procedimento, mesmo local, medição repetida, mesmo objeto ou similares, ao longo de um período extenso de tempo, mas pode incluir outras condições submetidas à mudança. Então, isso dá uma discussão lá na frente sobre repetibilidade e qual condição de precisão você está fazendo. De que modo você está repetindo a medida? Em condição de repetibilidade ou em condição de precisão intermediária, né? Para ruído, geralmente é condição de repetibilidade. Você faz as várias medições naquele momento, com as mesmas condições. Incerteza de medição. Esse é o mais óbvio, né? Parâmetro não negativo que caracteriza a dispersão. A palavra certa é essa aqui, dispersão dos valores atribuídos ao mensurado. Com base na informação que você tem, né? Se você tem uma informação mais rica, sua incerteza será melhor estimada. Se você tem uma informação mais pobre, sua incerteza será pior estimada. Isso aqui tem que quebrar aquela bobagem que muita gente acredita que incerteza menor é melhor. Não.
Não é. Não é, porque muitas vezes a incerteza menor é aquela que levou em conta menos informação. Então, nós temos que preocupar em chegar na informação representativa, na incerteza representativa, real, e não menor. Não existe a coisa de menor ser melhor, né? Isso é uma ilusão. Incerteza definicional é um conceito um pouquinho mais avançado, mas eu achei interessante colocar. É a componente da incerteza, ou melhor, a contribuição que resulta da quantidade finita de detalhes na definição do mensurando. É a incerteza mínima que se pode obter na prática em qualquer medição de um dado mensurando. O que isso significa? Significa que a incerteza definicional é aquela que leva em conta as características, né, as correções e valores de grandeza do sistema de medição sozinho, sem a amostra. Porque toda medição é a interação de um sistema de medição com uma amostra, né, com um objeto, com o mensurando, que é uma característica do objeto. Antes do momento, no momento em que eles interagem, você tem a medição. Antes de ocorrer a medição, esse sistema ele já está com várias características determinadas que já tem uma certeza mínima que está esperando, né? Quando a amostra chega, se essa amostra fosse absolutamente precisa e perfeita, estável, você teria que a incerteza do resultado seria a incerteza definicional. Mas a gente sabe que isso não existe. A amostra tem sua incerteza, então cada amostra tem sua incerteza, né? Então, quando essa amostra chega, a incerteza resultante disso ela é superior à incerteza mínima que se pode obter, a incerteza definicional. Incerteza padrão. Incerteza de medição expressa na forma de um desvio padrão. Por que eu dou o nome de incerteza padrão? Porque ela vai ser a raiz quadrada da variância da variável aleatória que vai entrar no cálculo de variância combinada ou de incerteza combinada. Então, a incerteza que entra para o cálculo ela tem que estar na forma de um desvio padrão. Algumas já vêm nessa forma. Se você, por exemplo, prepara uma solução, faz em triplicata e tira o desvio padrão, aquilo ali já está na forma de uma incerteza padrão. Se não, por exemplo, a resolução do equipamento. O equipamento digital tem duas casas decimais, 0,01 é a resolução dele, né? Ela não está na forma de um desvio padrão, ela está na forma de uma amplitude. Então, aquelas que estiverem na forma de uma amplitude devem se transformar num desvio padrão, nós vamos ver como lá na frente. Incerteza padrão combinada. É tudo aquilo que a gente quer no curso, né? Incerteza padrão obtida ao se utilizar incertezas padrão individuais associadas às grandezas de entrada no modelo de medição. Isso aqui é importante porque não existe fonte de incerteza sozinha, tá? Não existe isso. O que existe é grandeza de entrada e a consequência dessa grandeza de entrada, que pode ser uma correção também, é uma incerteza associada a ela. Incerteza padrão relativa. Incerteza padrão dividido pelo valor absoluto do valor medido. É o CV, né? Coeficiente de variação. Para você ter uma ideia de quanto que aquilo vale em porcentagem. Uma dica. Para quem gosta de reportar incerteza com porcentagem, esquece. É péssimo o hábito. Esse hábito é péssimo e tem que acabar, né? Não que ele esteja errado, não é por isso. É porque você está confundindo o cliente. O cliente quer saber o resultado na unidade de decibel. Aí você põe o resultado em porcentagem, como é que ele vai somar e subtrair automaticamente do valor médio de LAQ? Não dá, né? Ele vai ter que ficar calculando. Isso não tem sentido. Agora, quando mensurando tiver unidade de porcentagem, como, por exemplo, o ensaio de umidade, quantos por cento de umidade a água tem nessa farinha em alimentos? Aí sim, é porcentagem, aí a certeza é dada em porcentagem, não porque ela é uma porcentagem do resultado, mas porque ela acompanha a unidade do mensurando. Incerteza padrão expandida. Produto de uma incerteza padrão combinada por um fator maior do que o número 1. Isso aí eu vou explicar depois, para você abranger mais probabilidade. Intervalo de abrangência, intervalo de cobertura, baseado na informação disponível que contém o conjunto de valores verdadeiros de um mensurando, né, com uma probabilidade. Então, se você quiser o resultado com 95% de probabilidade de abrangência, que é o próximo conceito, você vai multiplicar por um número a incerteza padrão combinada, um número maior do que 1, para chegar nesse intervalo. Probabilidade de abrangência é a probabilidade que o conjunto de valores verdadeiros esteja contido no intervalo especificado. Por exemplo, 95%. Tem mais alguns conceitos aqui. Tá, só mais esse. Calibração. O que é uma calibração? Também muita gente usa esse conceito de forma equivocada.
Primeiro, é uma operação, o início da calibração é assim, a operação que estabelece, numa primeira etapa, uma relação entre valores e incertezas de medição fornecidos por padrões, para calibrar tem que ter padrão, e as indicações correspondentes, com as suas incertezas. Então, beleza, eu pego o padrão, faço uma leitura lá para saber qual o valor que ele está medindo, se esse valor está muito longe da referência ou está muito perto, qual a incerteza associada. Numa segunda etapa, eu uso essa informação para predizer, estabelecer uma relação visando obter um resultado de medição a partir de uma indicação. Então, está lá a balança. Você pôs o peso 10, ela mostra 9, então ela está errando para -1. Quando você colocar 11, ela vai mostrar 10. Então, você tem que corrigir o resultado com +1. Isso é calibração, né? Rastreabilidade metrológica é a propriedade de um resultado de medição pela qual esse resultado ele pode ser relacionado a uma referência. Que referência é essa? Desde a definição da unidade de medida, passando por vários padrões, cadeia ininterrupta documentada de calibrações desses padrões, cada um contribui para a incerteza. Então, é uma forma de vincular o seu resultado de medição à unidade do sistema internacional, seja via calibração de equipamento ou material de referência certificado. Aqui vem dois conceitos muito similares, por exemplo, modelo de medição, relação matemática entre todas as grandezas que se sabe estar envolvidas na medição. Então, é isso que eu tenho que focar, isso que nós vamos fazer. Nós precisamos de um modelo de medição. Qualquer incerteza que se faça em laboratório, o modelo depende do modelo de medição. Não existe outro caminho para fazer, né? Não existe brainstorming para descobrir fonte de incerteza, isso é bobagem. Função de medição. É quase a mesma coisa. Função de grandeza, cujo valor, quando calculado a partir de valores conhecidos das grandezas de entrada, é um valor medido da grandeza de saída no modelo de medição. Então, o modelo é a relação matemática e a função é a função que se obtém através dessa relação matemática. Últimos conceitos. 4.14, resolução. Quando a gente fala em resolução do equipamento, é a menor variação da grandeza medida, né? Que causa uma variação perceptível na indicação, ou seja, quanto que eu vou variar no mensurando que mostra uma variação na grandeza correspondente. Isso é resolução. E muitas das vezes, como o sinal é o próprio resultado que eu estou obtendo, né, um volume, uma massa, é só fazer a leitura do equipamento, então acaba que é a última casa do equipamento. Últimos conceitos. Limite de detecção, esquece aquela bobagem de ruído instrumental, não tem nada disso. É o valor medido, obtido por um procedimento para o qual a probabilidade de declarar falsamente a ausência de um constituinte. Como em ruído a gente não é química, né? Não tem ausência de constituinte, troque isso aqui por probabilidade de declarar falsamente a conformidade de um resultado. É a mesma coisa. Tá? Então, a probabilidade de cometer um erro de decisão. É um valor para o qual a probabilidade, geralmente 5%, se cometer um erro de decisão. Material de referência, material homogêneo, estável, adequado ao propósito de uso. E material de referência certificado é o material de referência, porém documentado dentro de uma cadeia de rastreabilidade. Aí ele vira MRC, certo? Tem uma atividade, se vocês quiserem fazer depois, aqui não dá tempo,